Família, o mundo ele está se tornando um verdadeiro inferno. Há alguns meses eu recomendo a vocês para se divertirem, aproveitarem enquanto ainda nós temos um pouco de liberdade, enquanto ainda temos um pouco de tempo. A coisa está bem feia na Europa. Eu já estou vendo migração em massa de europeus para o hemisfério sul. Eu já estou vendo isso. Isso é questão de tempo. 3 anos, daqui a 4 anos, muita coisa vai acontecer. Inclusive essa briga, uma guerra terrível entre OTAN e Rússia. Isso também, né, pelo que eu estou analisando todos esses anos, passando as informações para vocês, isso vai acontecer. É questão de pouco tempo, já tem data, 2027 até 2029. Tá? E aí o que está acontecendo no Oriente Médio está afetando principalmente a Europa. Então as informações que eu vou passar hoje, mas antes eu peço o like, peço o joinha. E quem cai de paraquedas e se inscrever no canal, não esqueça de apertar o sininho para receberem todas as notificações, tá bom? Muita gente se inscreve e não aperta o sininho aí, não recebe a notificação dos vídeos. Se inscreveu, não se esqueça de apertar o sininho também, mas coloque em todas as notificações. É importante você comentar também, porque comentando, o algoritmo entende que você está assistindo, quer assistir os vídeos do canal. Então você deixa no like, e também comentando, oi, bom dia, boa noite. Pode ser um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Aí, provavelmente o algoritmo vai começar a te entregar as informações, tá bom? Foi anteontem que eu comentei sobre a Itália, sobre a denúncia de um jornalista italiano. Ele praticamente fez uma denúncia de que o governo italiano ele está se preparando, mas tipo que em anonimato, para elaborar uma espécie de um lockdown quando a coisa apertar na Europa por conta da falta de combustível. Holanda também vai fazer o mesmo. Holanda e Suécia, tá? O preço do petróleo já está batendo 110 a 115 dólares, tá? E também vou falar sobre o Golfo Pérsico, que os países do Golfo Pérsico estão se preparando aí também para uma ação conjunta contra o Irã. Meus amigos, é isso daí. Então, o Oriente Médio, o Golfo Pérsico, está completamente, vamos dizer, aquela região ali está toda desestabilizada. É isso. Está toda desestabilizada. Daqui a pouco o Irã vai fechar também, com certeza, juntamente com os Houthis, com Hamas. Vão fechar o estreito ali do Mar Vermelho. Vão cortar cabos na internet. O bicho vai pegar. Se todos os países que estão sendo atacados, Omã, Arábia Saudita, resolverem também, vamos dizer, apoiar os Estados Unidos e Israel contra o Irã, o bicho vai pegar. Porque o Irã vai apelar. Com certeza, eu vejo assim, vai cortar os cabos de internet, que já ameaçaram cortar, vão cortar os cabos de internet e vão fechar o Estreito do Mar Vermelho. Tá? Uma outra questão que me preocupa também é um conflito no Sudeste Asiático e o fechamento do Estreito de Malaca. E a gente também vai sofrer as consequências de forma drástica. Já estamos sofrendo, estamos vendo o preço dos alimentos subindo cada vez mais e mais. É claro que o preço vem subindo dos alimentos não é de hoje, mas com essa guerra está piorando mais. E vai piorar. E vai piorar. Ok? Então, quem quiser, bem. Quem não quiser, é problema de cada um. Ter o seu estoque de arroz, de feijão, enlatado, tá? Não só por conta de eventos climáticos, mas também de outros fatores. Tá? É isso. Eu vi pessoas comentando aqui sobre o quilo da cenoura. Está caríssimo aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, legumes, chuchu, que é banal. Caro, 5, 6 reais o quilo, 7 reais o quilo de chuchu. Ninguém está vendo isso? O mamão. Mamão está caro. Mamão está em qualquer lugar, velho. Mas ninguém está percebendo. Tá bom? Então é isso. Vamos ter noção do que está acontecendo. Mas assim, vamos jogar o jogo. Como diz o Sandro Rocha. Vamos jogar o jogo. Vamos jogar. Fica de olho nas informações do que está acontecendo ao redor. Mas se tiver que dar uma distraída, distrai. Ah, vai na praia, entendeu? Faz a tua academia e etc. Entendeu?
Mas, ó, sempre atento com as informações, principalmente quem mora na Europa. A Europa ela vai pegar fogo, já está pegando fogo. Holanda ativará a primeira fase do plano de crise energética, diz a agência. Meus amigos, o mais importante aqui, eu quero deixar bem claro, que não sou eu. Eu, minha roupa, o cenário. O que importa é a informação. Você tem que estar aqui, não é por mim, não é pela minha roupa ou qualquer coisa ao redor, não. Você tem que estar aqui pela informação. O que interessa não é minha cara feia. O que interessa é a informação. A informação, o que interessa é o conhecimento. É isso. Tá? É isso. Por quê? Porque, principalmente, esse canal de No Céu, as informações que eu levo para vocês não são qualquer informação. Quaisquer informação. Entendeu? Então, assim, é algo muito grave para as pessoas se distraírem com outras coisas. Importante é absorver informação, porque estamos vivendo uma situação apocalíptica. No meu ponto de vista, é pior do que a Segunda Guerra Mundial. Pior. Porque nós temos armas nucleares, tecnologia super avançada. Tá? Então, podem ocorrer cyberataques, armas biológicas e outras coisas. Tecnologia que nem conhecemos. Algum ataque de pulso eletromagnético. Então a situação não é brincadeira, principalmente para quem vive na Europa. O governo holandês ativará a primeira fase de um plano de crise energética na segunda-feira, informou a agência de notícias holandesa neste sábado passado, citando fontes do governo. Essa é a primeira vez que o governo holandês ativará o plano, que foi criado durante a crise desencadeada pela invasão da Rússia à Ucrânia em 2022. Representantes do governo não comentaram sobre o assunto. A ativação do primeiro estágio significa que os mercados de combustível estão distorcidos, sem escassez imediata. Nesse estágio, os mercados de energia serão monitorados de perto enquanto o governo e o setor se preparam para uma situação pior. Na sexta-feira, o primeiro-ministro disse que seu governo anunciará medidas na segunda-feira que vem, né, para compensar as pessoas pelo aumento do custo de energia. As medidas devem incluir incentivos fiscais para proprietários de automóveis, mas não uma redução dos impostos sobre combustível. Então, o que acontece? Isso daí é o seguinte: cada país está se preparando. Vamos à Suécia. E até mencionei para vocês que a questão do combustível do avião também vai chegar daqui a alguns meses, que essa guerra não vai terminar já, a guerra do Oriente Médio. As pessoas não vão conseguir mais viajar para a Europa. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Talvez daqui a 2 meses, 3 meses. Não vão conseguir. E a mídia não está falando a respeito disso. Com certeza, nem a mídia europeia está falando disso aí. Como era para ser falado. Suécia emite alerta devido ao risco de escassez de combustível para aviões na Europa. O governo sueco recomenda a quem viajar de avião que se mantenha informado sobre a situação no país e sobre a possível cobertura do seguro de viagem. O governo sueco, que emitiu nesta terça-feira, isso foi ontem, hoje é quarta, né? Um alerta devido ao risco de escassez de combustível para a aviação na Europa, em consequência do conflito no Oriente Médio e do bloqueio do Estreito de Hormuz. Alertamos antecipadamente, né, para o risco de não haver combustível suficiente para a aviação, afirmou a ministra da Energia, Eva Busch, né, numa conferência de imprensa. O governo sueco recomenda a quem viajar de avião, especialmente para fora da Europa, que se mantenha informado sobre a situação no país e sobre a possível cobertura dos seguros de viagem. O alerta baseia-se numa análise da Agência Sueca de Energia,
que não considera, no entanto, que haja risco de racionamento a curto prazo. No pior dos cenários, pode ser pensar, né, em racionamento, mas é algo que ainda está um pouco longe. Não se fala do aqui e agora, afirmou na mesma conferência a diretora da agência, Caroline Acerpe. A responsável esclareceu que o acesso à gasolina e ao gasóleo na Suécia ainda está um pouco ameaçado, mas é importante redobrar as atenções. E olha que a Suécia ela é um dos países nórdicos que tem uma ampla capacidade de refinação. E mesmo assim, eles estão se preparando, tá? Não depende tanto assim do Oriente Médio. Por quê? Vejam isso, utilizamos acima de tudo petróleo do Mar do Norte. Então, ou seja, então eles têm ainda um baixo risco, mas mesmo assim já estão falando em se preparar. Tá? Petróleo, $110, caiu para 90, 100, 110, 115, está oscilando entre 110 e 115. Se começarem a explodir bombas no Irã, em Israel, aí já vai subir, vai disparar. Vai bater 120, 125. Anota o que eu estou falando. Agora a situação ela preocupa, vejam isso. Líderes do Golfo se reúnem na Arábia Saudita para discutir respostas aos ataques do Irã. A cúpula ocorre em meses de ataques iranianos e busca alinhar a resposta do bloco em meio à trégua frágil e negociações inconclusivas. São negociações inconclusivas, né? Dos Estados Unidos com Israel, porque daquele cessar-fogo está meio estranho, né? O Trump está querendo que o Irã entregue material, plutônio enriquecido, para terminar a guerra de vez. O Irã fala que não vai integrar. É igual a situação, as negociações da Ucrânia com a Rússia. A Rússia quer parte da Ucrânia, o Zelensky não quer ceder parte da Ucrânia. Aí fica nessa retórica o tempo todo, é a guerra, e a guerra pegando. A guerra pegando. E aí o que está acontecendo? Já vou resumir aqui. Então, os países, Omã, Arábia Saudita, vão fazer uma reunião para discutir essa questão dos ataques do Irã, porque os Estados Unidos e Israel atacam o Irã, o que o Irã faz? Ataca o Oriente Médio. Entendeu? Bombardeiam usinas do Omã, Arábia Saudita, caem mísseis lá também. Eles não têm nada a ver com isso. Aí eles estão querendo se reunir, porque se começar a cair bomba de novo, mísseis aqui, vamos atacar o Irã. Porque estamos tentando, estou falando de uma forma bem simples, estamos tentando conversar, tentar fazer a paz, mas está difícil, vamos meter bomba também. É isso, tá? A Arábia Saudita vai sediar uma reunião extraordinária. Isso foi dia 28, foi ontem essa reunião, né? Uma reunião extraordinária, na terça-feira, 28, do Conselho de Cooperação do Golfo, GCC, e será o primeiro encontro presencial de líderes da região desde que seus países passaram a integrar diretamente o conflito com o Irã há 2 meses. Segundo uma autoridade do Golfo, que falou sobre condições de anonimato, o objetivo é elaborar uma resposta aos milhares de ataques com mísseis e drones lançados pelo Irã contra países do bloco desde o início da guerra. O conflito começou em 28 de fevereiro, março, abril, já bateu 2 meses, quando os Estados Unidos e Israel atacaram o território iraniano. A guerra provocou danos a infraestruturas energéticas estratégicas em todos os países do GCC. GCC, que significa Conselho de Cooperação do Golfo. Empresas ligadas aos Estados Unidos, além das instalações civis e bases militares, também foram alvos. Os ataques diminuíram após o cessar-fogo, firmado entre Estados Unidos e Irã, 8 de abril. Ainda assim, capitais do Golfo seguem em alerta diante do risco de retomada dos confrontos, enquanto negociações entre Washington e Teherã por um acordo permanente em que ainda seguem sem resultado. A hora que começar a cair bomba no território do Irã, Irã vai atacar Israel e os demais países do Golfo. Muito bom também se o Irã não cortar a internet também, né? Os cabos submarinos de internet.
É isso. Estou resumindo aqui para vocês, tá bom? Para não ficar um vídeo muito extenso. E é só passando as situações do mundo que a União Europeia, os países, eu não sei se estão falando muito na mídia europeia. Pelo menos eu me lembro que a Catherine, que mora na Inglaterra, ela disse que essa questão da energia, não sei se está falando, mas de acordo com ela, não se fala muito disso não, na mídia europeia. Parece que querem pegar o europeu de surpresa. Quando o europeu menos imaginar, 2, 3 meses, ó, lockdown energético, ninguém sai de casa. Só vai poder andar de ônibus, se andar de carro vai levar multa, esse tipo de coisa. É tem uma espécie de tirar a tua liberdade. Claro. Aí, ou seja, se avisar, as pessoas vão para as ruas. Então pega de surpresa. É isso que o jornalista italiano quis dizer. Vai pegar de surpresa. Pegar de surpresa. Por quê? Porque a Europa, é o seguinte, a Europa não tem líder. Cara, já tem 16 minutos, hein? Eu achei que tinha uns 10 só. A Europa não tem líder. É isso. Macron, carinha da Alemanha. Não tem líder. Fica sempre debaixo das asas do tio Sam dos Estados Unidos. É isso que está acontecendo. Aí vai te contar tudo em cima do povo. Esse problema que está dando no Oriente Médio, combustível que não está chegando na Europa, aí vai te contar em cima do povo. Eu agradeço pela presença e até as próximas informações.